Deus e com você. Com você. Papo. Sim. Papo. Sem. Sem mimimi, hein? E vamos iniciar o Papo Sem Dó. E hoje no Papo Sem Dó recebemos o nosso grande amigo, participação especial do meu grande amigo Fábio Dix, pai de 3 filhos, evangelizador, já passou por essa obra mariana e hoje está no ar em sintonia conosco para a celebração de São Maximiliano Maria Kolbe. É uma alegria estar falando com Fábio Dix. Boa tarde, Fábio. Salve, Maria Imaculada. Seja bem-vindo. Salve, Maria Imaculada, boa tarde, Denis Santos, que bom estar aí com vocês na Rádio Imaculada Conceição, matando as saudades aí de todos, que Deus abençoe muito aí a sua vida e a todos. Muito bem, Fábio Dix, que canta também. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a música do Fábio. Parabéns, Fábio. Canta aí, evangelizando com todos os nossos irmãos. E, Fábio, hoje é um dia de festa, dia de São Maximiliano Maria Kolbe. Nós sabemos que você é muito devoto dele. No período que você trabalhou aqui, você falava sobre ele, sobre São Maximiliano Maria Kolbe, com muito amor. Qual virtude de Padre Kolbe mais te chamou a atenção, Fábio? Olha, Denis, São Maximiliano Maria Kolbe é um grande santo, né? Um exemplo aí para todos nós. Eu acho que mais chamou atenção na vida dele, ainda chama, é o grande amor que ele tem por Nossa Senhora, né? E eu tenho uma frase que ele fala que eu guardo sempre para mim, né? Que a gente não tem que ter medo, a gente não tem que temer amar Nossa Senhora demais, a gente não tem que ter receio de amar Nossa Senhora, porque a gente nunca vai conseguir amar Nossa Senhora da maneira que Jesus amou, com a intensidade do amor que Jesus amou Nossa Senhora. Então, às vezes a pessoa tem um pouco aquele receio, né? Será que eu não estou passando dos limites no amor? Né? Fica aquela coisa, não, mas aí, né, eu tenho que amar a Jesus. Não fique preocupado com isso. Se entregue à Virgem Maria, ame Nossa Senhora, e ela é o caminho seguro que vai conduzir cada um de nós ao colo de Jesus. Amando Nossa Senhora, você não está amando menos Jesus, não. Amando a Virgem Maria, você só está crescendo no amor a Jesus. Muito bem. E, Fábio, você é um grande evangelizador, e em quais aspectos de São Maximiliano te inspira quando você está na missão de evangelizar? Olha, São Maximiliano Maria Kolbe, né, esse grande evangelizador na sua época, já através da revista, né, se utilizando de todos os meios ali para evangelizar, para conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada. Então, São Maximiliano Maria Kolbe, ele nos ensina o quê? Que o caminho para a gente evangelizar é a consagração a Nossa Senhora. Né? Então, quando a gente se entrega, quando a gente se consagra à Virgem Maria, a gente fica dócil à ação do Espírito Santo. E aí a gente começa a entender o que Deus espera de cada um de nós. Porque somos chamados também, né, a sermos santos, mas ao mesmo tempo também para santificar os outros. Ou seja, para evangelizar todas as pessoas. Como São Maximiliano Maria Kolbe dizia, conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada. Sim, é esse o caminho. A gente tem que levar esse amor, né? E como São Maximiliano Maria Kolbe se utilizou de todos os meios. Hoje, eu tenho a certeza que ele iria utilizar a internet, iria utilizar a rádio, TV, né? Na época ele utilizou a revista. Então, todos esses meios que a gente tem em mão, a gente tem que utilizar para o bem, para o amor
e para levar Cristo para todos os corações, mas sempre unido à Virgem Maria, que é o caminho seguro. Muito bem, Fábio, estamos falando com Fábio Dix, né? Ele que trabalhou conosco aqui, é evangelizador, evangeliza e pai também. Fábio, parabéns pelo Dia dos Pais, porque todo dia é Dia dos Pais, né? Então ontem tivemos o Dia dos Pais, todo dia é Dia dos Pais. Eu vejo, trabalhando com você, né, o seu dia a dia, a sua família, o valor da família, né? Então é impossível falar de você, evangelizador, sem citarmos a linda família que você tem, você construiu. E São Maximiliano Maria Kolbe também exemplo para você na paternidade e no matrimônio, Fábio? Sem dúvida. Você sabe que São Maximiliano Maria Kolbe, a história que a gente conhece muito bem de São Maximiliano, quando ele estava ali no campo de concentração em Auschwitz, fugiu um prisioneiro ali. E quando fugiu um prisioneiro, eles não encontravam qual que era o castigo. Eles escolhiam 10 pessoas que estavam ali presas para serem mortas no bunker da fome, né, para morrerem de fome. E aí, naquele momento ali, uma pessoa fugiu, um prisioneiro fugiu, escolheram 10 pessoas e uma delas era um pai de família. E naquele momento, né, aquele pai de família começou a falar, mas eu tenho a minha família, eu tenho meus filhos, a minha esposa. E o que fez São Maximiliano Maria Kolbe? Se colocou à frente para morrer no lugar dele. Ele se ofereceu ali para morrer no lugar daquele pai de família. Ele foi tocado, né? São Maximiliano Maria Kolbe foi martirizado desta maneira. Então, aí a gente já vai percebendo, né, a importância dessa missão de ser pai, de ser esposo, de educar os filhos na fé. Então, São Maximiliano, ele entregou a própria vida por causa disso, né? Então, a gente vai enxergando o tamanho da nossa missão. São Maximiliano enxergou isso, entregou a sua vida por causa disso, então a gente tem que entregar também a nossa vida no dia a dia para a nossa família, a esposa para o marido, os filhos, né? Ter essa doação completa e sempre nesse sentido, né? De sempre um ir conduzindo o outro para o céu. Somos chamados à santidade. Então, com o nosso exemplo, com as nossas palavras, com o nosso testemunho, a gente tem essa missão de conduzir os nossos filhos, a nossa esposa, você que é esposa, conduzir o seu marido, e testemunhando, rezando um pelo outro, ajudando, quando um vai errando, porque, acima de tudo, no casamento deve existir o perdão, porque somos falhos, erramos tantas vezes, né? Então, acho que é fundamental existir sempre o perdão. E Jesus nos chama a isso, a misericórdia, a sermos misericordiosos. Então, a crescer em santidade e santificar também aqueles que estão próximos de nós. A importância também, aproveito para falar, da gente educar os nossos filhos na fé, rezar pelos nossos filhos. Não pense que, né, claro, é importante, vou colocar ali no catecismo, na minha paróquia, mas você é o primeiro catequista, você pai, você mãe, e você tem essa missão de educar o seu filho para o céu, né, sempre instruindo, rezando por eles, e também marido e mulher em comunhão, rezando um pelo outro. Uhum. Então, Fábio, você sendo um pai jovem, né, pai, qual seria o seu conselho para os pais? Ainda bem que é rádio, hein? Dá pra ver. Não, jovem. Você que é o pai jovem, tem 3 filhos, né? Qual aí seria a sua dica aí para os pais jovens, né? Porque a gente tem pai com mais idade e tal. Você é um pai jovem, né? Então, qual seria o seu conselho aí para os pais jovens que estão nos ouvindo neste momento? Ou pais recentes, né? Muitas vezes tem a criancinha nascendo aí, os pais, parabéns aos pais que tiveram filho agora, né? Nessa semana dos pais. Qual seria a sua dica aí, você sendo pai jovem, para os pais jovens, ou pais, dizem o pai de primeira viagem aí, né? Não, dizer que vale a pena. Que, né? Claro, tem toda a questão do trabalho, da dificuldade de educar, né? Uma arte, mas acima de tudo também eu rezo muito para sempre educar conforme Deus quer que eu eduque, né? Se a gente vai seguindo das nossas maneiras, às vezes o cansaço também vai tomando conta, então por isso que a gente tem que estar sempre rezando muito, né? Os jovens às vezes, né, têm tantos outros sonhos também, vontades, e aí acabam às vezes encontrando o filho, puxa, eu tinha outras
outras coisas para fazer, pensar em outras coisas, agora eu estou com um filho. Não, mas é uma bênção, a gente tem que agradecer a Deus e construir junto esse sonho. Né? Agora, como família, com filhos, esposa, é uma grande maravilha, é um grande prazer e que bom, né? Nessa união, todos construírem esses sonhos, juntos, sonhando, né? E sempre nessa missão de fazer o bem, de levar o amor, de um ajudando o outro para a gente ir se aperfeiçoando, né? E crescendo no amor, na fé, na santidade. E Fábio, o que mudou na sua vida depois que você conheceu a Milícia da Imaculada? Como você conheceu a Milícia da Imaculada? Essa história é interessante, né? Porque eu me formei como locutor, eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro de alimentos, trabalhei um tempo na área como engenheiro. Eu abri também uma lanchonete, uma pizzaria numa faculdade, né? E aí eu estava procurando vaga em alguma rádio e não estava conseguindo, tinha mandado vários currículos, portfólios aí para diversas rádios e não consegui encontrar. E aí teve uma vez um cliente lá da pizzaria, ele sabia que eu tinha me formado em locução, ele pediu para eu gravar um trabalho dele lá da faculdade, fui no estúdio da faculdade gravar, que ele tinha um trabalho de publicidade e propaganda, né? E aí eu fui gravar no estúdio da faculdade. E quando eu gravei um trabalho, era uma chamada, um comercial lá para um comercial de rádio, né? E o trabalho falava justamente disso, né? Tinha que gravar um comercial, fui e gravei para ele. Aí no final, quando eu terminei de gravar, eu saí do estúdio e quem estava me gravando era o Douglas, o Doug aí. Doug. É. Aí ele perguntou, você trabalha em alguma rádio, não sei o quê? Eu falei, olha, tô procurando, tá difícil. Ele falou assim, então, eu trabalho na Rádio Imaculada. Você conhece? É a AM? Eu falei, putz, não conheço. Ele falou, se quiser, eu levo o seu currículo lá, levo o portfólio. Pô, se você puder me ajudar, agradeço. E aí eu mandei para ele por e-mail um currículo, um portfólio. Aí no dia seguinte, né, logo depois, não sei se foi no dia seguinte, mas alguns dias depois me ligaram da rádio. Foi a Matilde até na época, né? A Matilde Lovisotto me ligou. Aí eu conversei com o Ademir Veschi, conversei com a Matilde, eu fui até aí na Milícia da Imaculada, no Riacho Grande, em São Bernardo, e já de chegar assim, nossa, eu já me encantei, né, com o local, porque é um local que tem aquele impacto visual bonito, uma chácara, um sítio, toda a natureza, o santuário ali em cima bonito. Falei, puxa, que legal, fiquei super empolgado e tal. E aí eu fiz um teste lá no estúdio com eles pediram para gravar algumas coisas, junto com o Ademir, com o Padre Toninho também na época. Nesse dia nem conheci o Frei Sebastião, foi só depois que eu conheci o Frei Sebastião. E aí eu fiz o teste e depois de uma semana me ligaram, falaram assim, você pode começar? Gostamos da sua voz e tal. E aí eu fiquei meio assim, falei, puxa, mas... claro, aceitei, mas eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu preciso agora me preparar, porque... eu vou entrar no ar, o que eu vou falar? Eu sou católico, mas será que eu sei passar minha fé para as outras pessoas através do rádio? Então, foi uma época que eu também te escutei bastante, Denis. Eu lembro que a gente, quando eu entrei na rádio, a gente acompanhava, né? Eu sentava ali na cadeira ali do lado, acompanhei você no programa com as crianças, né? Então você me ajudou bastante, aí inspirando. Falei, poxa, que legal, né? Esse locutor aí fala bem e tal. E aí eu fui acompanhando o Robinho, o Leandro, o Alex Ricardo, fui escutando muito também, porque a gente aprende escutando também, então ficava com a rádio ligada direto, escutando e vendo como é que cumprimenta, sabe, porque eu tinha dúvida até, mas por que ele fala Salve Maria Imaculada, não posso falar boa tarde, é errado falar Salve Maria Imaculada, como? Então fui pegando, fui entendendo, aí você vai se acostumando com a linguagem, e no final das contas eu abracei assim de uma maneira a missão que eu fazia com prazer mesmo. Para mim era acima de um trabalho, era uma missão, eu queria evangelizar, eu fui, acho que São Maximiliano me tocou mesmo, Nossa Senhora tocou meu coração e falou assim, agora essa é a sua missão. Inclusive, logo que no primeiro dia, a gente participou da missa com o Frei Sebastião, né? Ali no santuário. Aí o Frei passou e falou assim... menino, você que é o novo locutor aí? Meio tímido assim, sou, Frei, né?
então vem aqui na frente. Falei, ixi, né? Fui lá na frente, lá tá na frente de todo mundo. Ele falou assim, ó, olha para trás aí, né? Aí no altar tinha a imagem de Nossa Senhora ali das Graças, né? Assim, ó, é ela que vai te guiar agora, viu? A partir de hoje, o primeiro dia é ela que vai te guiar. Aí eu lembro que eu olhei para Nossa Senhora, e é verdade, ela me guiou, eu percebi que ela sempre me guiou em todos os momentos, e até hoje, né? Eu levo como uma missão, até hoje ela está me guiando, e importante é isso, às vezes a gente está evangelizando também, hoje eu trabalho, estou numa empresa, né? Mas não é no ramo católico, nada, mas a gente está também testemunhando aqui com a nossa vida, com a nossa fé, e continuo no YouTube, né? No canal Parábolas de Fé do YouTube, continuo evangelizando, coloco todos os dias lá o evangelho do dia comentado, o salmo do dia e as leituras, coloco músicas também que eu fiz, todo dia também eu coloco uma oração da noite. Então, assim, eu tomei isso como uma missão mesmo, Denis. E eu continuo e faço com maior prazer, no sentido de ajudar. E no fundo das contas, a gente acaba... a gente mesmo é o primeiro ouvinte, né? Quando a gente está falando, a gente está ouvindo e vai percebendo que, assim, Deus também está falando comigo ali, quando eu estou lendo aquele evangelho, o salmo do dia. Deus, por isso que é a boa nova, é o evangelho. Ele traz sempre uma novidade, uma boa notícia para o nosso coração, uma maneira nova de enxergar as coisas. Então, é uma missão maravilhosa, que São Maximiliano Maria Kolbe até hoje me inspira, e a Virgem Imaculada também, sempre, né, me guiando, conduzindo, e é uma missão aí para a vida. Que beleza, Fábio. É interessante também que você continua evangelizador até aí na sociedade, no seu trabalho, e São Maximiliano também convida a pessoa que está trabalhando neste momento ser o evangelizador, né? Então não só na igreja, não só na Rádio Católica, mas aí na sociedade, o seu trabalho que você está fazendo, São Maximiliano está feliz com você, que você está evangelizando a sociedade, os trabalhadores, a sua empresa. Isso é muito importante também, essa evangelização, né? E parabéns que sempre quando você entrava, você, um locutor, comunicador, evangelizador com conteúdo, né? Você entrava no ar e tinha um conteúdo para passar para as pessoas. Eu fico muito feliz de saber aí que você está prosperando também. E você já chegava com os livros, você pesquisava, né? Você falava uma coisa, uma palavra amiga para os ouvintes que eles estão precisando. Porque, assim, com todo respeito, tem certos comunicadores que não têm esse conteúdo, né? Fala bonito, tal. Mas você é um locutor, um evangelizador que tem conteúdo para passar para os ouvintes, para o pessoal das redes sociais. Então, parabéns por esse conteúdo, a gente sente, né? Quando o comunicador fala que é de coração, que é feito com todo carinho, viu? E além de um grande pai de família, jovem ainda, né? Um pai jovem. 40 anos. Já tá novo aí. Até uns 100 e poucos anos tem tempo ainda. Ih, Fábio, você tem muita lenha para queimar ainda, como diz o dito popular. E, Fábio, quais são os... São Maximiliano Maria Kolbe protege a família, né? A família, o patrono da família. Quais são, na sua opinião, os maiores desafios da família agora atualmente? Eu acho que o grande desafio da família atualmente é a sociedade, ela está fazendo com que as pessoas vão se distanciando de Deus, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Você como pai, você como mãe, tem essa missão de trazer o seu filho, olha, é aqui. Porque você vê as escolas, os próprios meios de comunicação, TV, né? Claro, a gente tem aí TVs católicas, rádios católicas, mas às vezes a gente pega as outras emissoras, tal, elas vão distanciando as pessoas de Deus. Inclusive, eu continuei no YouTube também, porque eu pensei muito nisso, né? Falei, puxa, às vezes a gente vê no YouTube umas pessoas com milhões de seguidores, milhões e milhões, aí você vai ver o conteúdo da pessoa, uma pessoa que está com conteúdo afastando as pessoas de Deus, com um mau conteúdo. Claro, com todo respeito ao trabalho de cada um, mas eu acho que assim, isso me motivou também a abrir esse canal, o canal Parábolas de Fé, para levar o bem, para levar o amor de Deus. E você sabe que São Maximiliano Maria Kolbe, ele teve a inspiração de abrir a Milícia da Imaculada, de fundar a Milícia da Imaculada também, quando ele viu ali a perseguição da igreja. Ele viu que o mal estava organizado contra a igreja,
contra o Papa, ele viu as pessoas passando lá, os maçons passando com faixas contra o Papa, né, o diabo pisando na cabeça do Papa, e aquilo mexeu com ele. Ele falou, meu Deus, o mal está organizado contra a igreja, contra Deus, então eu preciso criar um exército. E aí ele criou milícia. O que é milícia? Né? Milícia é o exército. Então é o exército da Imaculada, é o exército de Nossa Senhora para combater o mal. Né? E então eu fiquei com isso também, eu falei, nossa, no YouTube tem tanta gente com vários e milhões de seguidores e levando mal, semeando mal, fazendo as pessoas se distanciar de Deus, até conteúdo para crianças. Né? Foi o que você perguntou, né, a questão do desafio das famílias. Às vezes as crianças estão ali no celular, no YouTube, um conteúdo tão fácil, um conteúdo ruim, um conteúdo que afasta essas crianças de Deus. Então cabe a cada um de nós estarmos atentos, você que é pai, você que é mãe, e está sempre trazendo ali seus filhos para a fé, para o amor, para a mensagem de Deus. Muito bem, Fábio. E Deus multiplica talentos. E conta pra gente sobre a sua missão de compositor também, né? Você compõe, daqui a pouquinho vamos tocar uma música aqui, nós temos aqui a sua música. E me diga aí como é esse talento de compositor. Então, Denis, eu sempre gostei, assim, né, de compor, eu sempre toquei violão. E aí, quando eu entrei na Milícia da Imaculada, certo dia estavam precisando de gente para tocar na missa, né? E alguém toca violão, alguém tá precisando de gente para tocar na missa, e aí falei assim, olha, eu toco, mas eu não, eu nunca toquei na missa, eu preciso aprender, tal. Não, pessoal, não, vem, tal. E eu comecei a aprender, a aprender mais sobre as músicas da liturgia, durante a celebração da missa. E aí Nossa Senhora foi me conduzindo também para compor, para começar a escrever algumas coisas, e eu fui escrevendo, fui compondo, e como eu estava com um canal no YouTube, eu agora tenho essa facilidade, né, porque antigamente era o CD, né, tem que gravar um CD, você tem que... Né, então acabava sendo um investimento mais complicado. Então hoje tem essa facilidade de você publicar algo na plataforma no YouTube. Então eu fiz um contato com uma pessoa um maestro, né, o maestro Luiz Caran. Eu sempre envio algumas músicas para ele, né, com cifra de violão, a letra, e ele faz todo o arranjo musical, coloca os instrumentos, e aí eu crio um vídeo em cima disso, um clipe, e publico no meu canal no YouTube. Hoje eu tenho 20 músicas publicadas, né, no YouTube, que já feitas já pelo maestro, junto comigo, e tenho várias outras ainda que estou escrevendo, mas ainda não foram publicadas, mas estou sempre produzindo, aí sempre que vem alguma inspiração eu escrevo, vou compondo, e aí foi indo, né, foi começando, desde a primeira música, para você ter noção assim, foi em 2018 que eu publiquei a primeira música, né? Inclusive foi uma oração do Frei Sebastião, que estava no programa Em Sintonia com Deus, quando eu apresentava o programa Em Sintonia com Deus. No final do programa ele fez uma oração bonita assim, de consagração, e aí eu falei pro Frei, né, eu falei, nossa, Frei, que bonita essa oração. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, eu posso tentar fazer uma música em cima dessa oração? Ele falou, pode, né? E aí eu fiz, né, essa música que chama Sou Todo do Pai, né? É uma oração do Frei Sebastião que eu só transformei em música, mas a oração é do Frei Sebastião. E aí foi indo, tem também algumas outras, tem até uma outra música interessante que é uma música que eu fiz quando eu tinha 15 anos. Né? Eu era um molequinho ainda. Faz pouco tempo, né, Fábio? Faz pouco tempo. Pouco tempo, tá? E eu tinha 15 anos, eu gostava muito de surfar, né? Então, na época eu fiz uma música, um reggae falava de surf e tal, né? E aí, certo dia eu tava em casa, tava tocando violão lá com meu irmão, que toca cavaquinho, meu pai estava escutando, minha mãe também, estava minha esposa, meus filhos.
E aí meu pai falou assim, pô, por que você não pega essa música aí de surf e põe no canal? Né? Eu falei, não, mas no canal é um canal católico, né? Não dá pra colocar. Mas essa música ficou legal, não sei o que, é um reggae. Eu falei, putz, mas não dá. Aí, agora a gente tem até um venerável já, né? Na época ainda era servo de Deus, Guido Schaffer, né? O surfista ali. Isso. Hoje ele já é venerável, está no processo aí de beatificação, canonização para ser o santo aí da juventude. Ele foi até um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude agora em Portugal. Né? E aí meu pai comentou, falou, poxa, por que você não faz uma homenagem para o Guido, então, nessa música? O que eu fiz? Eu fiz uma paródia da minha própria música. A música já existia, eu só troquei a letra para ficar, né, de acordo aí, para fazer uma homenagem para o Guido Schaffer. E aí eu publiquei no canal. E interessante que essa música, a gente nem imagina como vai longe a internet, né? Teve uma pessoa de Goiás, que ela entrou em contato comigo. Ela falou assim, ô Fábio, tem uma menina do Pará que escutou a música no canal, ela gosta, ela pediu para eu fazer uma remixagem dessa música. Você autoriza? Tal? Eu falei, tudo bem, autorizo. Né? E aí ele falou, mas me manda depois para ver como que ficou. E ele me mandou depois o remix, eu achei super legal, ficou mais jovem, mas aí ficou com ritmo de balada mesmo, ele colocou uns sons assim de balada, eu achei interessante, e eu publiquei também no canal, então tem um remix aí também. Então cada música tem a sua história. Né? Dá tempo ainda de eu falar mais uma aqui? Dá, pode falar, dá tempo sim. Eu vou me empolgando aqui, vou falando qualquer coisa, você me breca, hein? Dá, pode falar. Tem uma música também que eu tenho um carinho bem especial, assim, que quando meu filho tinha de 2 para 3 anos, né, eu falei para ele assim, eu pensei, né, comigo, eu falei, acho que já está na hora de ensiná-lo a rezar. Eu vou ensinar uma Ave Maria para ele e tal. Aí eu cheguei para ele, eu falei assim, ô filho, você já sabe rezar, né? Não, ele falou assim, ô filho, eu vou te ensinar a rezar. Ele falou, não pai, mas eu já sei rezar. Eu falei, ué, mas você já sabe? Eu falei, então reza para eu ouvir a oração. Aí ele falou, sinto Maria no meu coração. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, sinto Maria no meu coração. Eu falei, perfeito, nossa, aquilo lá me arrepiou na hora, né, de uma maneira que eu fiquei assim tocado com aquilo. Eu falei, puxa, olha o coração da criança, né? E é isso, né? São Maximiliano nos fala muito disso, que a gente tem que se colocar como criança, no colo da Virgem Maria, ser obediente a ela, dócil, a voz dela, que ela vai conduzindo a gente para Jesus. Então, aí eu criei uma música também falando disso, que fala dessa história do sinto Maria no meu coração. Que beleza. Então, cada música tem a sua história aí. Aí, Fábio. Ô, Fábio, nós tivemos a Jornada Mundial da Juventude, então tem muitos jovens nos ouvindo. Tem jovem que fica pesquisando coisas aí, algumas coisas que não são tanto de Deus. O Guido Schaffer é o bem-aventurado ou ainda não? Não, ele é venerável. Venerável. Né? Ele estava como servo de Deus acho que faz uns... Foi esse ano, se eu não me engano. Agora não vou saber direito o mês que foi. Mas ele foi já declarado venerável. Né? O processo para ser santo é sempre assim, é o servo de Deus, né? A igreja reconhece como servo de Deus, depois como venerável, hoje ele já é venerável, o Guido Schaffer. Certo. E aí ele precisa ter 2 milagres confirmados, um primeiro milagre confirmado pela intercessão dele, para ele se tornar beato. Certo. Aí ele é beatificado, né? Ele se torna o beato. E mais um milagre confirmado, aí ele é canonizado, aí se torna santo. Então hoje ele é venerável, o venerável certo. Guido Schaffer. Então é bom acessar. Ele está nesse processo, está no processo. Certo. Então é bom acessar, né? Soletra pra gente aí, pro pessoal também que tem muitas vezes tem alguma graça alcançada, o pessoal aí, né? Sim, tem até um site dele, ele é do Rio de Janeiro, né? Certo. É o Guido, Guido é Guido. Certo. E o Schaffer que é mais difícil aqui. Certo. É o SCHA, 2 Fs, E e R. Certo. Guido Schaffer. Aí o pessoal também, os jovens entrar em contato, né? Aí o padroeiro da juventude, do pessoal e do litoral que nos acompanha também. Se você tiver
algum milagre, né? Pessoa que já conhece, para entrar no site, pesquisar sobre a vida, porque é tão bom a gente pesquisar a santidade das pessoas, né? A gente que pesquisa aí coisas maus aí. E Fábio, fala sobre o seu canal no YouTube, Parábolas de Fé, como surgiu essa iniciativa e dá o endereço para a gente entrar aí, prestigiar. Ah, tá certo. Então, no YouTube é só você digitar Parábolas de Fé, né? E aí já vai aparecer lá o canal, ou você pode procurar por Fábio Dix também, provavelmente vai direcionar para o canal. Fábio Dix, o sobrenome Dix é D-I-X, né? Uhum. Também provavelmente vai direcionar para o canal, mas é Parábolas de Fé, ou então se quiser o link direto também, que é youtube.com/Parábolas de Fé, tudo junto, sem um acento, Parábolas de Fé. Muito bem. Uhum. E aí você perguntou também sobre como começou, né, o canal. Isso. Então foi assim, quando eu estava apresentando o programa Em Sintonia com Deus, eu achei que eu tinha que começar com alguma historinha, com alguma parábola. Aliás, o rei das parábolas aí também é o Jorge Lorente, né? O Jorge Lorente me inspirou bastante também. Acho que eu tenho todos os livros dele aí, todos os livros das parábolas do Jorge, muito legal. Uhum. E eu achava legal, porque a parábola é uma história que faz uma analogia e a gente acaba terminando com uma reflexão sobre a nossa fé, e é uma maneira também de evangelizar as crianças. Eu fiquei sabendo que alguns catequistas, né, vieram falar comigo, eu sempre passo na catequese uma parábola ali do canal do YouTube. Então é uma historinha que acaba ajudando também as crianças a assimilarem melhor a fé. Uhum. Então, no programa Em Sintonia com Deus, eu sempre falava de uma parábola antes de começar o programa, contava uma historinha. E aí os ouvintes começaram a também enviar parábolas, pesquisei na internet, e eu também comecei a escrever algumas parábolas, né? Algumas histórias, inclusive, que às vezes aconteceram comigo, ou com amigos que vinham contar, aconteceu isso, aquilo, e eu fui escrevendo e transformando em parábolas, né? Inclusive, tá para ser lançado, ainda não foi. Quando tiver, eu te aviso, Denis, tá? Beleza. Vou lançar um livro também de parábolas, né? Então, tá quase, tá nos finalmente. Mas quando tiver, fala pra gente fazer uma entrevista aí. Legal. E aí eu comecei a fazer o quê? Com essas parábolas, eu falei, vou colocar na internet também. E eu comecei a filmar ao vivo, quando eu estava ali apresentando a parábola no início do programa, comecei a me filmar do celular mesmo, no estúdio, e filmava o início do programa com a parábola e publicava no YouTube. Tanto que se você for ver lá uns vídeos bem antigos, lá de, né, sei lá, 2017, 2016, tem os vídeos lá dentro do estúdio da rádio, contando a parábola e tal. Depois eu fui falando assim, acho que fica muito ruim só a imagem minha falando. Aí eu comecei a criar uma animação mesmo. Então, um videozinho com animação, com desenhinho, eu vou falando e vai dar mais dinâmica pro vídeo. E eu fui fazendo isso daí. Mas no início era bem assim, colocava o celular lá, ligava e publicava no YouTube. Uhum. E aí o canal começou dessa maneira. E aí quando eu falei, não, vou enriquecer mais o canal. Aí eu fui colocando o Evangelho do Dia comentado, né? Eu vou colocar também o Salmo do dia com a primeira leitura, ou aos domingos, quando são 2 leituras, eu também coloco. E a oração da noite. A oração da noite também foi interessante, que faz um ano que a gente estava em viagem com uns amigos lá, e os amigos também levaram os filhos para viajar, e sempre quando a gente ia dormir eu ia fazer uma oração com as crianças, né, uma oração da noite. E aí, né, passou a viagem, voltou para cada um para sua casa, e a mãe desse menino falou assim, Fábio, meu filho está sentindo falta das orações da noite e tal, por que você não põe no YouTube? Eu falei, puxa, mas será que eu vou toda noite conseguir colocar? Não, tenta aí e tal. E aí eu comecei a gravar, né, a pedido dela, que ela falou assim, não, põe uma oração da noite, aí eu sempre faço uma reflexão, ou coloco uma parábola e depois faço a oração da noite. E aí começou assim, e interessante que pegou mesmo, porque isso daí tinha até uma criança na própria escola do meu filho que falou assim, a criança não está conseguindo dormir e tal, aí essa mãe que
tinha pedido para eu gravar, falou assim, não, eu vou te mostrar um canal que isso faz o seu filho escutar essa oração da noite, que você vai ver que vai dar certo, ele vai dormir bem. Então essa mãe já indicou para o outro filho, para outra mãe, para o filho escutar a oração da noite, e falou que o filho está dormindo bem. Eu falei, putz, é a ação de Deus, né? Não é o Fábio, não é o canal, é porque eu quero, a ideia não é exaltar o canal, não, é sempre apontar para Deus, sempre apontar para Nossa Senhora. E Deus vai agindo, né? Vai tocando os corações, vai acalmando quando a pessoa está angustiada, quando está aflita, quando a criança não consegue dormir. Então, né, é a presença de Deus que traz essa paz que a gente tanto procura, né? Então, uma mensagem que eu deixo para os jovens aí também é isso. Os jovens querem, né, essa alegria no coração, ao mesmo tempo eles querem uma paz, querem... Então, olha, isso você vai só encontrar em Deus. Você pode procurar em todos os lugares, nos prazeres do mundo, no pecado, nas baladas, mas isso que você, jovem, que todos nós, né, procuramos alegria, felicidade, prazer, a única coisa que preenche o nosso coração ali é o amor de Deus, é o amor da Virgem Maria, é a gente estar alimentando a nossa fé. É isso que dá o sentido e que acalma o nosso coração e que vai saciando o nosso coração. Muito bem, Fábio. E qual mensagem você deixa hoje no dia de São Maximiliano Maria Kolbe para todos os nossos ouvintes e telespectadores? Olha, mensagem que eu deixo aí para todos os ouvintes, todos os telespectadores que acompanham aí também através do YouTube, é que cada um não tenha medo de se entregar à Virgem Maria, assim como São Maximiliano Maria Kolbe entregou a sua vida, que você não tenha medo, não tenha receio, se entregue a Nossa Senhora e deixe que ela vai conduzindo a sua história. A gente tem que fazer esses atos da presença de Deus no meio de nós, presença de Jesus, da Virgem Maria, de São José nos acompanhando. É como um pai não deixa um filho solto por aí não, ele acompanha a cada passo, vai direcionando, e Deus é pai, Nossa Senhora é mãe. Eles nos fortalecem, vão nos direcionando, basta que a gente deixe ser conduzido. Olha, São Maximiliano Maria Kolbe, ele dizia também o seguinte, que a gente tem que ser como um pincel nas mãos de um pintor que está fazendo um quadro. Né? Se ele se deixa ser conduzido por esse pintor, o pincel, as coisas vão saindo, os traços vão saindo da melhor maneira e ali está pronta a obra de arte. Né? Aquele quadro belíssimo. Assim também é a nossa vida. A gente tem que se deixar ser conduzido e moldado pelo Espírito Santo, ser conduzido pela Imaculada, ser conduzido por Deus, e Ele vai construindo a nossa história. É confiar, é se entregar sem medo, sem reservas, e você vai ser feliz, eu tenho a certeza. Muito bem, Fábio. E, Fábio, nós vamos tocar uma música após o intervalo. Primeiro, agradecer a você. Olha, parabéns pelo Dia dos Pais, que todo dia é Dia dos Pais, e continue firme e forte na sua evangelização. E indica uma música aí pra gente tocar. Qual música? Vamos lá, das que eu falei aí, o que a gente pode? Pode ser a do Sou Todo do Pai, ou Sinto Maria no Meu Coração, e a gente falou também a do Guido Schaffer. Quer tocar a do Guido Schaffer, que a gente, estamos falando dos jovens aí, que é um reggae, é uma música diferente, eu gostei. Tá ok, então nós vamos a um pequeno intervalo e muito obrigado, Fábio Dix. E olha, vem tomar um café aqui com a gente, viu? Vou sim, com certeza, Denis. Saudades aí de todos. É uma alegria, né? Sempre que eu estava por aí, eu gostava muito de estar com todos vocês. O pessoal daí é super gente boa. Pessoal, nota 10. Saudades de todos e parabéns pelo trabalho, pela missão de vocês. Que vocês continuem aí sempre firme, evangelizando. Né? Tenha certeza que essa mensagem alcança tantos corações, às vezes a gente nem imagina, né? A gente está no estúdio ali da rádio, não imagina quão longe está chegando, quantos corações a gente está alcançando. Então que você possa renovar essa confiança, essa perseverança aí na sua caminhada, Denis, todos que trabalham aí, que tá alcançando muitos corações e está conduzindo muitos corações para Cristo com a intercessão da Virgem Imaculada. Muito bem, obrigado, Fábio. Quando sair o livro, vem aí, avisa a gente para você participar da entrevista, viu? Um grande abraço. Denis. Um grande abraço e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, um abraço, fica com Deus.
Nós falamos com Fábio Dix, evangelizador, também que está no YouTube, conquistando o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada, aqui na Rede Imaculada de Comunicação. Vamos ao pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a música do Fábio Dix. Papo sem papo sem sem mimimi, hein? Em sintonia com Deus e com você. Com você.